Os antidepressivos são a classe de medicamentos mais populares que existem. Cerca de 10% dos adultos ocidentais tomam antidepressivos. Apesar disso, diversos estudos científicos têm mostrado que, para a maioria das pessoas, eles são apenas um pouco mais eficazes do que um placebo, o que é muito contraintuitivo, tanto para os médicos que prescrevem quanto para os pacientes. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que é um placebo, qual o seu lugar na história da medicina e como ele tem se tornado cada vez mais objeto de interesse de um vasto campo de pesquisas neurobiológicas. Meu nome é Adriano Aguiar, eu sou psiquiatra e esse é o canal Além da Serotonina, onde exploramos debates no campo das neurociências, saúde mental e humanidades. Se você deseja entender melhor a mente humana, obter informações científicas atualizadas e conhecer perspectivas diferentes sobre a saúde mental para formar a sua própria opinião, se inscreva no canal e comente ao final de cada vídeo para participar da discussão. Esse vídeo é baseado em evidências científicas e as referências bibliográficas utilizadas estarão sempre disponíveis na descrição para sua consulta. É importante observar que tratamentos médicos não devem ser modificados sem o aconselhamento de um médico da sua confiança. Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Na descrição desse vídeo você encontra um link para baixar o livro A Psiquiatria no Divã, entre as Ciências da Vida e a Medicalização da Existência. Esse livro tem mais de 200 citações em artigos científicos e teses acadêmicas e é uma leitura obrigatória para quem quer entender melhor essa área fascinante da medicina. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, é uma boa oportunidade. Então, vamos lá. Em 2022, o British Medical Journal publicou um artigo que detalhava todos os dados dos testes clínicos com antidepressivos entre 1979 e 2016 que estavam arquivados no banco de dados do FDA. O FDA é a sigla do Food and Drug Administration. É o órgão do governo americano que regula a segurança e eficácia dos medicamentos nos Estados Unidos. De acordo com os autores da pesquisa, apenas 15% dos pacientes que tomaram antidepressivos para o tratamento da depressão apresentaram melhora significativamente maior do que o placebo. Os resultados dessa pesquisa são contraintuitivos para médicos e pacientes, pois a experiência de ambos é de que os antidepressivos funcionam muito mais do que isso. Mas o que falta aqui, na verdade, é uma melhor compreensão do que é o efeito placebo. Por isso, nesse vídeo, nós iremos abordar os principais eventos na história dos conceitos de placebo e efeito placebo, desde o primeiro uso registrado dessa palavra na prática médica até o recente surgimento de uma nova área de pesquisas neurobiológicas e multidisciplinar sobre o efeito placebo. No livro O Poderoso Placebo, dos padres antigos aos médicos modernos, há uma reconstrução detalhada da história dos placebos desde a pré-história até o século XX. Os autores observam que, de Asclépio a Hipócrates, a Galeno e até muito recentemente, a história do tratamento médico era em grande parte a história do efeito placebo, porque todos os tratamentos, com raras exceções, eram, na melhor das hipóteses, placebos, na pior das hipóteses, inconscientemente mortais. O primeiro uso reportado da palavra placebo em contextos médicos data de 1772, quando o professor escocês de medicina, William Cullen, deu uma série de palestras clínicas na Universidade de Edimburgo, que era um dos principais centros de formação médica da Europa. Cullen afirma que ele havia administrado um remédio a um paciente e, apesar de acreditar que era ineficaz, no entanto, ele diz: às vezes é necessário dar um medicamento, que é o que eu chamo de placebo. Em outra passagem, Cullen explica ainda que ele deu um placebo semelhante a outro paciente e afirma: eu o considerava absolutamente incurável. E como ele estava caminhando rapidamente para o seu destino, eu prescrevi um placebo puro, mas faço disso uma regra, mesmo para dar algo que seria útil para o paciente. Essa citação é interessante porque revela o duplo papel que os placebos desempenharam na medicina até meados do século XX. Por um lado, eles serviam para testar e refutar alegações de eficácia terapêutica. Por outro, eles serviam como uma ferramenta na arte de curar, para agradar ou confortar os pacientes e facilitar o trabalho dos médicos. A evolução subsequente do conceito de placebo seguiu esse duplo caminho, uma forma de tratamento clínico
e uma forma de controle para experimentos comparativos. Não está claro se Cullen foi o primeiro a introduzir o termo placebo na medicina ou se outros já falavam disso. O fato é que, nos anos seguintes às suas conferências, o termo placebo se tornou suficientemente comum para merecer suas primeiras aparições nos dicionários de termos médicos da época, para indicar algo que, apesar de ser ineficaz, era administrado para agradar e confortar os pacientes. Essa tendência continuou pelo menos até meados do século XX. Em 1945, um dos primeiros artigos acadêmicos dedicados ao placebo concluiu que esse era capaz de suavizar o caminho do paciente, que não causa mal nenhum, mas pode confortar, e que foi especialmente útil para os casos dos ignorantes, desapontados, descontentes, sem esperança e incuráveis. Notavelmente, essa passagem revela uma crença compartilhada por muitos médicos até hoje, que quanto mais uma pessoa era pouco inteligente, neurótica ou inadequada, mais provavelmente o placebo seria eficaz. Dessa forma, desde o tempo de Cullen até nossos dias, os placebos foram concebidos principalmente como remédios inertes, incapazes de influenciar as causas subjacentes das doenças dos pacientes. Aqui é importante ressaltar a exceção representada por Freud, que, com o conceito de transferência, inaugurou um novo campo de estudos, a psicanálise, e buscava dar inteligibilidade aos poderes terapêuticos exercidos pela influência do médico. Mesmo assim, ainda é possível ler Freud como herdeiro dessa tradição, na medida em que, buscando inscrever a psicanálise na visão de mundo científica, Freud desqualifica as curas que se dão exclusivamente pela influência do médico, o que ele chama de poder de sugestão. Para Freud, a psicanálise não deveria curar pelo que ele chama de per via di porri, ou seja, por um poder que vem de fora. Freud compara a psicanálise com a pintura e com a escultura. Enquanto os tratamentos que se utilizam da sugestão, isso é, do placebo, poderiam ser comparados à técnica da pintura, que coloca sobre a tela vazia pinceladas de tintas inexistentes até então, a psicanálise, assim como a escultura, operariam, segundo ele, per via di levare, ou seja, através da interpretação, o psicanalista iria retirando os sintomas sem introduzir nenhuma prótese ou elemento externo no paciente. Falaremos mais à frente como atualmente um novo campo de pesquisa multidisciplinar interessado nos aspectos neurobiológicos do placebo tem buscado dar uma inteligibilidade nova ao poder de cura presente na relação entre o médico, o paciente e o contexto clínico, que o efeito placebo representa. Mas antes disso, precisamos falar sobre a história do placebo como controle nas pesquisas científicas. Antes da adoção sistemática do ensaio clínico randomizado controlado com placebo no século XX, a maioria das evidências que orientavam a prática médica derivavam simplesmente da experiência pessoal de grandes mestres ou figuras de autoridade na história da medicina, como Hipócrates ou Galeno. Um dos primeiros exemplos de um experimento comparativo com controles cegos foi conduzido na França, para testar as alegações de eficácia do mesmerismo. O mesmerismo foi um tipo de tratamento introduzido por Franz Anton Mesmer, do final do século XVIII, e acabou se tornando um dos sistemas de curas mais populares na França. Ele se baseava na crença de que era possível manipular um fluido invisível, chamado de magnetismo animal, para curar diversas doenças. Mesmer e outros mesmeristas conduziam rituais de cura individuais e coletivos através de objetos que seriam previamente mesmerizados, para manipular o tal fluido invisível que, segundo eles, causava a doença. Devido à popularidade de Mesmer e à pressão da opinião pública, em 1784, Luís XVI nomeou duas comissões reais para investigar o mesmerismo. Uma dessas comissões incluía ninguém menos do que Lavoisier e era chefiada por Benjamin Franklin. Eles conduziram vários experimentos para avaliar se o mesmerismo realmente funcionava. Em um deles, um memerista pediu a um grupo de mulheres vendadas que indicasse a direção do fluxo do fluido magnético. Noutra experiência, um paciente ficou mesmerizado depois de beber água pura que tinha sido enganosamente apresentada como mesmerizada. Em todos os casos, os procedimentos de cegamento do experimento anularam os efeitos do mesmerismo.
e as intervenções simuladas foram tão eficazes quanto os objetos mesmerizados no alívio ou na indução de efeitos. Assim, a comissão concluiu que o tal fluido invisível de Mesmer não existia e que as curas dos pacientes tratados com o método mesmeriano aconteciam devido aos contatos entre o curandeiro e o paciente, a imitação e ao efeito da imaginação. É interessante notar que o mesmerismo foi descartado porque a explicação subjacente ao tratamento não se sustentava, mas, mesmo assim, os pacientes melhoravam. Segundo a filósofa da ciência Isabelle Stangers, isso constitui um marco histórico que inaugura a medicina científica no sentido moderno. Em oposição às terapêuticas dos povos tradicionais e à medicina medieval, a medicina, no sentido moderno, se caracteriza pela consciência desse fato. A cura, por si só, não é suficiente para garantir a racionalidade científica de um tratamento. A percepção do placebo como um tipo de tratamento e não apenas como um controle foi uma mudança crucial que ocorreu no início do século XX, com a assunção de uma nova forma de conceber o placebo e a invenção do termo efeito placebo. O marco desse novo quadro experimental e teórico se deu em 1946, quando Gould organizou com outros colegas o que ficou conhecido como as Conferências sobre o Tratamento, na Universidade de Cornell. Esse evento representou um divisor de águas na história do placebo por duas razões. Primeiro, os participantes defenderam explicitamente o uso de controles com placebo nos ensaios clínicos. Em segundo lugar, todos os pacientes concordaram que os placebos poderiam ter efeitos semelhantes aos dos tratamentos e chegaram a debater abertamente seus possíveis usos na prática clínica. Durante uma conferência intitulada O uso de placebos no tratamento, Wolff observou que o placebo é um agente potente e suas ações podem se assemelhar a qualquer droga. Outro marco importante foi o artigo histórico de Bischer, The Powerful Placebo, o poderoso placebo, que foi publicado no Jornal da Associação Médica Americana em 1955 e que ainda hoje representa o artigo mais citado na literatura sobre o placebo. Nesse artigo, Bischer usou métodos estatísticos para realizar uma revisão de 15 ensaios clínicos controlados por placebo, com mais de 1.000 pacientes que tinham diversas patologias, como angina, cefaleia, náuseas, gripe, ansiedade, entre outros. Ele demonstrou que nesses estudos, pelo menos 35,2% dos pacientes melhoravam com placebo. Ao contrário da ideia de que os efeitos do placebo estavam apenas na imaginação dos pacientes, ele afirmou que eles eram capazes de produzir mudanças físicas notáveis. Isso significava que, mesmo para condições físicas e não apenas psicológicas, o efeito placebo poderia representar um fator crítico na avaliação da eficácia de medicamentos e outras intervenções médicas. Além disso, ele observa que o efeito placebo está sempre embutido no efeito total de uma droga, e que o efeito de um medicamento é sempre o efeito específico da droga somado ao efeito placebo. E na prática clínica é impossível distingui-los. Ele diz: muitas drogas eficazes têm um poder apenas um pouco maior do que um placebo. Separar até mesmo grandes efeitos reais acima dos de um placebo é manifestamente difícil ou impossível com base apenas na impressão clínica. Muitas drogas foram exaltadas com base na impressão clínica quando o único poder que tinham era o de um placebo. Assim, no artigo de Bischer, o efeito placebo foi retratado como uma ameaça poderosa para a avaliação científica da eficácia dos tratamentos. A redefinição conceitual do efeito placebo, operada por ele, constituiu um caso retórico persuasivo para a implementação sistemática dos ensaios clínicos controlados com placebo nas pesquisas clínicas. E, de fato, ao longo da segunda metade do século XX, o FDA passou gradualmente a exigir ensaios clínicos randomizados controlados com placebo para aprovar diversos medicamentos nos Estados Unidos. Com o surgimento do movimento da medicina baseada em evidência, a partir da década de 1980, esse procedimento se tornou o padrão ouro para avaliação da eficácia de diversas modalidades de intervenções terapêuticas, incluindo psicoterapias. Embora o conceito de efeito placebo tenha se tornado fundamental para a definição científica da medicina, durante muitas décadas, os seus mecanismos permaneceram quase inexplorados.
Essa foi uma consequência indireta da lógica comparativa dos ensaios clínicos controlados. O efeito clínico próprio do placebo fica numa caixa preta de todas as diferentes variáveis, e não específicas. Porém, em 2008, Ketchup e colaboradores realizaram um estudo importante para desvelar essa caixa preta. Eles avaliaram 262 pacientes com síndrome do cólon irritável e os dividiram em três grupos. O primeiro grupo não recebeu nenhum tratamento e ficou esperando numa lista de espera. O segundo grupo recebeu um placebo, mas o seu relacionamento com o médico foi mínimo. Finalmente, o terceiro grupo, os pacientes receberam o mesmo placebo que no segundo grupo, porém, eles tiveram uma grande interação com os médicos, que foram bem calorosos, confiantes e enfáticos. Após 3 semanas, eles avaliaram os resultados e houve uma melhora de 27% no grupo que não recebeu nenhum tratamento nem placebo, só ficou na lista de espera. A melhora no grupo que recebeu placebo, mas com pouca interação com o médico, foi de 43%. Já no grupo que recebeu placebo, mas teve uma boa interação com o médico, essa melhora subiu para 62%. Uma melhora comparável ao que é obtida com os dois medicamentos que eram mais comumente prescritos para essa condição e que são conhecidos por terem efeitos colaterais significativos e até mesmo fatais. Um outro marco metodológico para o estudo dos efeitos placebo foi a introdução de técnicas de imagem cerebral, como a ressonância magnética funcional e o PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Essas tecnologias permitiram explorar os fundamentos neurofisiológicos dos efeitos do placebo, confirmando e ampliando os resultados de estudos farmacológicos anteriores, descrevendo a neuroanatomia funcional das respostas ao placebo em várias condições. Hoje em dia, o impacto dessas técnicas de imagem cerebral para o estudo empírico dos efeitos do placebo tem sido tão significativo que acabou fazendo desse campo uma nova área de pesquisa e investigação. Se você gostou desse vídeo e se quiser ser meu colaborador ou colaboradora nesse tipo de conhecimento, dá um like aqui embaixo, que isso ajuda o algoritmo a entender que essa informação é relevante. Se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente te avisar quando eu trouxer um novo vídeo. E comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.